Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que semana, hein? Semana de derby e eu tô pra te dizer que o trio fantástico finalmente está de volta. Demorou, hein? A importância de Yuri Alberto e a declaração do 9 que, olha, mexeu com todo mundo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. O Yuri Alberto é um menino muito especial, né, gente? Ele deu uma entrevista, eu falei sobre isso no pós-jogo rapidamente, mas ele deu uma entrevista na saída de campo, acho que pro André Hernan, e foi muito bonito, cara. Muito bonito a maneira como ele se expressou, a maneira como ele se declarou ao clube. O Yuri se declarou ao Corinthians, acho que não era o clube do coração dele, ele surge no Santos, joga no Inter, se identifica inclusive com a torcida do Inter, que ficou magoadíssima quando ele resolveu voltar para o Brasil e jogar no Corinthians. A ideia de voltar para o Brasil e jogar no Corinthians era uma ideia de visibilidade para chegar na seleção. A gente sabe que o Corinthians tem essa capacidade, fica perto da filha, né, São José dos Campos, né, onde ele tem família ali e tudo mais. E aí ele estava numa região de guerra lá na Rússia e tal. Então ele volta ao Brasil nesse modelo, né, nesse contexto. Cara, e aí ele tem 6 meses maravilhosos na chegada dele ali com o Vitor Pereira e tal. E o Corinthians faz um esforço absurdo para comprar o jogador. O jogador de, na época, 21, 22 anos. Sem dinheiro, né? O Corinthians não tinha dinheiro para investir. Ele sai do Inter para o Zenit por 20 milhões de euros. Então, ou 25 até, eu acho. Então o Corinthians não tinha dinheiro para arcar com esse valor e consegue uma negociação meio maluca, né, com o Zenit de adquirir 50% e entregando jogadores, né? Mantuan, goleiro Ivan, o Pedrinho, cara, uma loucura. Era a maneira que o Corinthians tinha e muita gente criticou na época, né, porque eram jogadores talentosos, aquela coisa toda, mas para você ter os direitos federativos, né? A possibilidade de utilizar o jogador, o controle sobre ele, e 50% dos econômicos de um cara que valia 25 milhões de euros com 20, 21, 22 anos, você tinha que fazer alguma coisa. E aí o Corinthians consegue. Só que aí ele enfrenta uma fase terrível. Tudo que vocês já sabem, mas no ano passado se recupera lindamente, se tornando o artilheiro do Brasil. Nesse meio tempo, vontade de sair, uma pressão absurda, muitas críticas, uma saúde mental abalada, isso revelado pelo próprio jogador, terapia, né, conversas e tal. E aí, de repente, né, ele, aos pouquinhos, foi reconquistando a Fiel, que ele já tinha conquistado na chegada, mas aí depois a relação não ficou tão boa assim, né? Muitos torcedores continuavam abraçando o Yuri mesmo na fase ruim. Muitos criticavam porque entendiam que, cara, não dá. Se vier uma proposta, pode sair e tal. O Corinthians errou a mão, tal, não sei o que, aquela coisa toda. Normal, né? Divide opiniões. Mas ele, cara, ele se tornou uma unanimidade, praticamente. Se você falar hoje com o torcedor do Corinthians, pela entrega, pelo comprometimento que esse cara tem, pelo profissionalismo, pelas palavras dele, pelas entrevistas, pela maneira como ele se doa para o clube. E agora, gente? E agora? Nessa entrevista, questionado sobre propostas para sair, ele falou, cara, teve. E aí eu conversei com a minha família, conversei com o clube, eu tinha uma dívida de gratidão pela maneira como a Fiel me abraçou. A gente passou momentos muito difíceis, mas também momentos muito bons e a gente ainda vai... Eu tenho certeza que a gente vai sair dessa, não podia deixar o clube numa situação como essa. Então ele entende que, assim, em outras palavras, o Yuri revela que ele está percebendo a fase do clube em si. É um clube que tem um presidente afastado, que está, inclusive, no banco dos réus, e que tem um presidente interino, em que tem uma disputa política ferrenha, com protestos organizadas, e dentro de campo, com um time que trocou de treinador mais de uma vez, recentemente, que está... dependendo muito, né, de reforços, de uma coletividade que não está acontecendo nesse momento. Ele está entendendo que, em outras palavras, o time precisa dele, o clube precisa dele, o torcedor precisa dele
E ele tá dizendo, cara, eu vou ficar. Claro que ele não tá ficando por um pastel e um refrigerante. É óbvio que ele tá sendo bem valorizado, que ele, né, tá sendo bem remunerado para isso. Mas, cara, qualquer outro jogador, no meio dessa situação do clube, nem toparia, talvez, conversar por uma renovação, porque ele já tinha contrato até o fim de 27, do tipo, deixa quieto. Tá, mas se pintar uma proposta, aí a gente vai analisar e tal. E se pintasse, provavelmente ele teria saído para qualquer clubeco, se fosse um jogador qualquer, né? Porque, pô, o sonho dele é jogar na Premier League, jogar no futebol europeu. E aí sai desse furacão que tá o clube, né? E não, ele vai exatamente na direção oposta. O clube tá precisando de mim, eu quero dar alegria para essa torcida e eu resolvi ficar. Puta. Gente, de verdade, isso é lindo, lindo. Em algum momento eu disse para vocês, cuidem de Rodrigo Garro, que é um menino também muito especial, que se identificou rapidamente com a camisa do Corinthians, que aceitou perder a camisa 10, que foi o melhor meia do Brasil no ano passado, e que é um jogador que veste a camisa e muito qualificado tecnicamente. Cuidem do Garro, pois agora eu digo para vocês, nada que vocês não saibam, mas o Yuri merece muito ser cuidado, mesmo na fase ruim, mesmo quando ele tropeçar na bola, porque esse é o cara que ele não vai abandonar o torcedor e o clube, não vai. Não vai, e se você der tempo para ele, é capaz ainda ele te provar que ele merece a sua confiança. Então, cara, eu queria falar mais uma vez sobre isso. Como o Yuri Alberto é um menino muito diferente. E assim, a paixão que ele desenvolveu por esse clube merece ser valorizada. Tá bom? A importância de tê-lo, né, que eu citei até no vídeo, não é só nesse aspecto anímico, nesse aspecto emocional, é também técnica, né? Porque por mais que ele não faça gol, ele é um cara que incomoda zagueiro, é um cara que preocupa demais a defesa adversária, um cara que ataca o espaço, um cara que sabe jogar em transição. Segurar zagueiro é mais difícil, né? Ele já fez isso, mas não é a dele. Mas é um cara que joga coletivamente, que tem boa visão de jogo, consegue jogar em mais de uma função ali do setor ofensivo. Então, assim, fundamental que nesse momento da temporada ele esteja de volta. Como está de volta o trio fantástico, né, gente? O trio tão badalado do Corinthians, e não é para menos, Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto. Esse trio, ele foi o responsável pela arrancada fantástica no ano passado, saindo da zona do rebaixamento, levando para a Libertadores. Esse trio, a última vez que ele esteve em campo, foi no título paulista conquistado sobre o Palmeiras na Neoquímica Arena. Um momento muito marcante para o torcedor, e esse trio jogou boa parte dos jogos do Paulista também, especialmente a reta final. Esse trio, ele funciona de uma maneira muito cognitiva, assim, sabe? Eles já sabem onde se encontrar, de que maneira se posicionar, eles sabem onde um acha o outro. É loucura, gente, é loucura. Realmente é um trio que faz a diferença. E aí eu, como falei em vídeos recentes, sou obrigado a passar esse paninho aí pro Dorival Júnior, porque ele não tinha tido a possibilidade de jogar um jogo sequer com esses três jogadores. Então, a partir de agora, Dorival, a régua vai subir um pouco. Claro que é contra o Palmeiras, né? Já esse primeiro jogo, esse derby pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas melhora muito. Como melhorou no segundo tempo, só com o Memphis e o Yuri no jogo contra o Botafogo. Sem o Garro. Pois agora volta o Garro. O Memphis, que fez o gol, deve estar com moral, né? O Memphis que se envolveu em polêmicas recentes aí, mas eu acho que ele é fundamental para o time. Fundamental. E o Yuri, né, cara? O Yuri é um jogador formidável e esses três, eles funcionam muito bem juntos. Depois de muito tempo, o Corinthians vai ter esses caras à disposição. E o Dorival também. Vai ser uma pedreira, que o Palmeiras voltou a evoluir. Ele nunca parou de evoluir, na verdade, né? Mas ele deu uma recrudescida, né? Agora, voltando para a sua ascensão. E aí, esse primeiro jogo sendo em Itaquera, o Corinthians vai ter que ter todo o cuidado. Mas com o trio ofensivo, melhora um pouquinho, né? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Que semana, hein? Tchau, tchau.